Já de volta com o seu programa Estilo de Vida, e agora o nosso bate-papo é principalmente com os pais. Moedas, pilhas, botões, brinquedos, tampa de caneta e sementes estão na lista dos itens mais perigosos para as crianças. Esses objetos são considerados corpos estranhos quando inseridos ou ingeridos acidentalmente pelos pequenos em diversos orifícios do corpo. Eles se tornam um problema especialmente grave quando envolve o ouvido ou nariz. Corpos estranhos aspirados para os pulmões causam aproximadamente 1.000 vítimas fatais a cada ano nos Estados Unidos. A maioria delas não consegue sequer chegar no hospital a tempo. Para falar mais sobre este assunto, hoje estamos recebendo o gastroenterologista, especialista em pediatria, Fabiano Rodrigues. Seja bem-vindo no programa Estilo de Vida, um tema muito importante que envolve os pais e a família toda também, né? Exatamente, é um acidente que envolve a família e muitas vezes envolve as redondezas, os vizinhos também, na tentativa de ajudar a criança. Doutor, para a gente começar a debater esse tema, primeiro a gente precisa entender o que significa esse termo, corpo estranho. Corpo estranho, na acepção mais rigorosa da palavra, significa tudo que não pertence ao organismo e que não faz bem para o organismo, no sentido de ser utilizado no momento que não é para ser utilizado. Por exemplo, o alimento, na hora de comer, ele é uma coisa que não vai fazer mal para o organismo. Entretanto, se ele for introduzido de forma inadequada, sem o preparo adequado, ele se torna um corpo estranho. Agora, quais são os tipos de corpos estranhos mais frequentes encontrados nas crianças? Muitas vezes a gente olha para o objeto e acha que ele é inofensivo, que realmente não envolve nenhum perigo aí com a criança, mas a gente deve ter sempre um cuidado em relação a vários objetos pequenos. Não é verdade? Do ponto de vista prático, é importante lembrar para as famílias que todo e qualquer objeto que caiba na boca da criança é um potencial corpo estranho para a criança. Então, tudo que estiver numa dimensão que seja possível da criança introduzir na boca, esse objeto tem que ser retirado do alcance da criança. Nós trouxemos, inclusive, alguns objetos aqui, a gente pode até mostrar e comentar esses objetos. O primeiro objeto que nós temos aqui é este. O que significa esse objeto aqui, doutor? Isso é uma tampa de frasco de detergente. Como todo e qualquer objeto plástico, está extremamente disponível na nossa vida moderna e as crianças acabam brincando com um objeto desse tipo, embora não seja um brinquedo propriamente dito, né? E na inocência da criança acaba introduzindo no corpo. Vamos para o nosso segundo objeto. Nós temos este aqui, que é o mais comum, inclusive, né? Inclusive, há uma certa displicência dos pais, porque permitem a criança ter acesso, permitem a criança manipular as moedas e permitem a criança utilizá-las como objeto de brinquedo, inclusive. Mais uma vez, eu ressalto que moeda cabe perfeitamente na boca da criança. Nosso terceiro objeto, bateria de eletrônicos, né? Principalmente de brinquedos. Exatamente. E hoje, com a modernidade, está cada vez mais frequente, é muitíssimo comum encontrar-se, inclusive no chão, jogado, baterias. E geralmente o que é mais importante é que as baterias, elas nunca são novas. Elas sempre são utilizadas e já com algum grau de deterioração. Então elas, uma vez introduzidas, ingeridas, elas não são facilmente eliminadas pelo organismo, diferente de alguns outros corpos estranhos. As baterias, elas aderem no local onde elas impactam e há necessidade de ser removidas necessariamente. E por causa do potencial lesivo que as baterias têm, elas liberam a substância que vai provocar queimaduras, que são queimaduras extremamente graves. Uma observação aqui é que essa bateria foi encontrada, inclusive, este mês, dia 6 de agosto, na verdade, no ano de 2009, 6 de agosto, no estômago. Então, essa criança, ela ingeriu. Esta bateria. Agora, esse aqui me deixou, inclusive, muito assustada, um alerta importantíssimo para os pais. E por coincidência, esse tipo de objeto está muito relacionado com a profissão dos pais.
Então, geralmente, quando o objeto ele dá uma dica para o tipo de atividade que tem na família. Era um filho de um carpinteiro que era extremamente comum ter pregos e parafusos pela casa e deu no que deu. Outro objeto, que também inclusive eu falei no início do programa, na chamada da entrevista, as chaves. Chave também é um objeto extremamente, potencialmente perigoso por conta de ser um objeto que tem lâmina e ter ponta. Além de ter a parte romba, tem a ponta que pode provocar perfuração no órgão onde ele for impactado. Esse também foi ingerido, tem uma observação aqui que foi para o estômago. E esse aqui também, a borracha? Borracha. No colégio, né, os meninos gostam de ficar brincando, mordendo, arrancando pedacinho para jogar nos outros coleguinhas, etc. e tal. E inadvertidamente colocam na boca, vem o outro por trás e bate, e assusta, etc. E o reflexo faz com que eles engulam. Uma observação nesse objeto aqui, que eu tenho uma certa intimidade com ele, que realmente isso aconteceu comigo quando eu era criança. Não sei exatamente a faixa etária que eu tinha, mas eu acho que por volta dos 5 anos de idade eu introduzi esse objeto no nariz. O que aconteceu? Os pais, no momento de desespero, não sabem o que fazer e acabam atrapalhando ainda mais ou até inserindo esse objeto para um lugar mais difícil para retirar realmente. No meu caso foi isso que aconteceu e, incrível que pareça, foi a dentista que retirou esse objeto. Infelizmente a gente aproveita para orientar nesse sentido, porque uma vez ocorrido o acidente, a família tem que se preocupar em exclusivamente tentar tranquilizar a criança. Não tentar fazer nenhum tipo de manipulação, porque em geral, em quase 100% das vezes, a manipulação acaba fazendo se tornar mais difícil o procedimento, além de aumentar o risco e o potencial de lesão que o corpo estranho possa estar provocando. Agora, esse aqui foi na Zona Sul. O que seria isso aqui, doutor, exatamente? É um osso de frango, né? Os meninos gostam de sopa de frango, de canja, etc. e tal, e sempre tem esses pedacinhos de osso na canja. Além do osso também, as espinhas de peixe são altamente perigosas para as crianças. A espinha de peixe, infelizmente, há um certo desleixo por conta da família, porque quem cata o peixe geralmente é a família. E aqui na nossa região, os acidentes com espinha são muito mais frequentes do que qualquer outro tipo de acidente com relação à ingestão ou aspiração de corpo estranho. A nossa produção, desculpa interromper, doutor, tem uma pergunta. A nossa produção está fazendo a seguinte pergunta: além do engasgamento, pode ocorrer a perfuração de algum órgão interno? Sim, qualquer corpo estranho, uma vez ingerido, ele pode impactar em algum órgão, em algum segmento do aparelho digestivo ou do aparelho respiratório. Então, no local onde o corpo estranho impactar, neste local aí, há sempre o risco de perfuração. Se não houver perfuração, haverá sempre lesão. Essa lesão pode variar desde uma simples escoriação, vamos dizer assim, até um processo inflamatório bem mais intenso e grave que não chega necessariamente à perfuração. Mas o risco de perfuração é muito grande e está diretamente relacionado ao tipo de corpo estranho. Inclusive, pegando o gancho nessa pergunta da nossa produção, quais são os órgãos mais afetados que realmente as crianças conseguem introduzir com mais facilidade? Disparadamente é pela boca, né? Boca e aparelho digestivo como um todo. Agora, o local onde vai impactar o corpo estranho depende da faixa etária, depende do tipo de corpo estranho. Mas a ingestão, propriamente dita, ou seja, introduzir na boca e engolir o corpo estranho é o mais frequente. Mas o corpo estranho ele pode ser ingerido e aspirado em seguida. A criança coloca na boca e, em vez de ir para o aparelho respiratório, digestivo, ela aspira, vai para o aparelho respiratório. Aí impacta na laringe, na traqueia ou dentro dos pulmões propriamente dito. No próximo bloco a gente responde mais perguntas, lembrando também que nós vamos falar da questão da faixa etária, quais são as crianças mais acometidas, que costumam introduzir mais ou inserir esses objetos, esse corpo estranho em diversos orifícios do corpo. Mas será que, antes de irmos para o intervalo, eu tenho uma perguntinha, mas será
que as sementes ou até mesmo os alimentos também podem oferecer um certo risco para a saúde, inclusive das crianças? No próximo bloco a gente responde essa pergunta, lembrando que você de casa também pode participar do nosso bate-papo através de SMS ou então pelo nosso WhatsApp. O número da nossa produção é 92, código de Manaus, 8111-4512. Um intervalo rapidinho e a gente já volta. Até lá.